Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são o barbante lanado Firenze da Eurofius. Então, este barbante, ele é um lançamento da Eurofius. O fio dele, ele tem um toque suave de lã, então ele é super gostoso de pisar, no caso de tapetes ou de peças para decoração em geral. Ó, nós vamos utilizar 6 novelos na cor mostarda, que é a cor 470. Então, esta cor, ela vem num tom amarelinho, só que ela vem com vários tons coloridos na composição. Então, ela vem com detalhezinhos de azul, vermelho, roxo. Então, fica o fio por si só, trabalhado num ponto simples, ele já dá um toque super especial para o trabalho. A gente vai utilizar, então, esse lançamento da Eurofius, que é o barbante lanado Firenze, 6 novelinhos. Cada novelo ele tem 200 gramas. Então, ele vem com 149 metros cada novelo. E a gente vai utilizar também o barbante da Eurofius, que é o barbante Euro-Roma colorido, número 6, porque o barbante lanado, o Firenze, ele vem corresponde à numeração 6 do nosso barbante normal, a espessura dele. Então, a gente vai utilizar um cone de barbante número 6, Euro-Roma, da Eurofius, na cor 450, que é a cor amarela. A gente vai precisar também de agulha de crochê 5 milímetros, ó, 5.0 milímetros, mais grossinha para o nosso trabalho. Se você quiser conhecer toda a cartela de cores do barbante Firenze e dos outros barbantes lanados lançados pela Eurofius, é só você acessar o site que aparece agora para você, e você vai conhecer também um pouquinho do trabalho da Eurofius. Esses barbantes, eles são todos produzidos a partir de retalhos da indústria têxtil, então a cor deles ele não é tingido através de processo químico, ele é a própria cor do retalho com que foi produzido o fio. Então é super interessante. Eles têm um conceito super sustentável de produção de fios, principalmente os barbantes. Então, vale a pena conhecer. Você acessa o site, vai ver toda a cartela de cores e conhecer todos os produtos feitos pela Eurofius. Então, esses são os materiais que a gente vai utilizar para fazer este trabalho. Para a gente começar o nosso trabalho, você vai pegar o seu barbante lanado Firenze e você vai fazer 47 correntinhas. Elas vão ficar assim. Agora, nós vamos trabalhar o ponto X. Então, no site, a gente já tem uma aulinha ensinando só como fazer o ponto X. Bem simples de ser feito. A primeira carreira, a gente vai pular 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E na 7ª, depois de você pegar 2 laçadinhas na agulha, você vai fazer um ponto alto duplo pela metade. Ó, tirando apenas 2 pontos. Agora, em seguidinha, você vai pegar outra laçadinha na sua agulha. Você vai pular 2 pontinhos da base. E no terceiro, você vai fazer, ó, outro ponto alto. Só que você vai pegar uma laçada e tirando de 2 em 2, que vai ser o ponto alto duplo, que vai completar todas essas laçadinhas, ó. Então, você pega uma laçada e vai tirando de 2 em 2 pontos, até finalizar todas as laçadinhas da sua agulha. Depois que você fez este pontinho, você vai subir 2 correntinhas, vai pegar apenas uma laçada. Você vai voltar ali no encontro dos 2 pontos da base, ó, pegando nas 2 laçadinhas por dentro delas e fazendo um ponto alto normalmente. Ó. Então, a gente completou aqui um ponto X. Agora, a gente vai fazer o segundo. Então, você vai pegar 2 laçadinhas,
você vai vir nesse mesmo ponto que você fez aqui, ó, a última perninha do X, e você vai fazer um ponto alto duplo pela metade. Você vai pegar outra laçada, vai pular 2 pontos da base e no terceiro você vai puxar uma laçada e com outra laçadinha você vai tirando de 2 em 2 pontos da sua agulha. Ó. Feito isto, você sobe 2 correntinhas, pega uma laçadinha e faz um ponto alto no encontro das 2 perninhas do X aqui da parte de baixo. Ponto alto normalmente. A gente fez aqui o segundo X. Então, você vai fazer agora essa carreira de ponto X até o finalzinho do seu cordão de correntes, para depois a gente continuar o nosso trabalho. Depois que você terminar essa primeira carreira do ponto X, no último pontinho que sobrar aqui na base, na última correntinha, você vai terminar com um ponto alto duplo. Ó. Então, essa é a primeira carreira prontinha do nosso ponto X. Agora, nós vamos subir 2 correntinhas para fazer a segunda carreira do ponto X, depois vai ser só repetição. Então, você sobe as 2 correntinhas, vira o trabalho, você vai trabalhar agora uma carreira de ponto baixo. Então, o primeiro ponto baixo você faz aqui antes do X, nesse espaço. E 2 pontos baixos dentro do X, ó. 1, 2. Um ponto baixo entre um X e outro. 2 pontos baixos dentro do X. E assim você vai trabalhando a carreira de ponto baixo até o final, sempre fazendo 2 pontos baixos no meio do X e 1 entre o X, para a gente terminar e depois você seguir o comprimento necessário para o trabalho. Depois que você terminar a carreira de pontos baixos, você vai fazer o último ponto baixo, ó, aqui nessa correntinha, que é daquelas correntinhas que você pulou no início da carreira anterior. Então, aqui nas correntinhas você faz o último ponto baixo, ó. Agora, você vai seguir trabalhando o ponto X, ó, intercalando uma carreira de ponto X e a carreira de ponto baixo. São 60 centímetros no comprimento total. Então, agora você vai trabalhar o ponto X por 60 centímetros de comprimento. Qualquer dúvida sobre o ponto, você acessa a nossa categoria tipos de pontos. Lá tem a videoaulinha do ponto X explicando detalhadamente como se faz caso você tenha dúvida. Depois que você trabalhar os 60 centímetros de altura com o ponto X e o barbante Firenze, o seu trabalho ele vai ficar assim. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos arrematar essa parte com barbante Firenze e nós vamos começar o acabamento com o Euro Roma na cor amarela. Então, você vai terminar o seu trabalho com a carreira de pontos baixos e você vai arrematar. Você pode cortar o fio. E agora nós vamos emendar o barbante amarelo para fazer o acabamento. Então, a parte central do tapete, ela fica assim. Agora você vai emendar o fio amarelo e você vai fazer uma carreira de pontos baixos ao redor de todo o seu trabalho. Então, você pode emendar em qualquer parte aqui do seu trabalho. Ó, a gente pode emendar aqui no espacinho da lateral, por exemplo, ó, dessa forma. Você faz uma laçadinha para prender mais uma correntinha e você vai trabalhando os pontos baixos, prendendo aquele fio do início. No espaço, você pode fazer, ó, 3 ou 4 pontos baixos e você vai fazendo um ponto baixo aqui na divisão no final da carreira do ponto que era do ponto baixo, ó. Aqui o final da carreira do ponto X. Você vai trabalhando os pontos baixos no espaço, distribuindo os pontos no espaço. Ó. Você vai trabalhando a carreira de ponto baixo, então, ao redor de todo o seu tapete.
Depois que você terminar a carreira de ponto baixo, ao redor de todo o seu trabalho, ele vai ficar assim. Então, agora, nós vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo na segunda correntinha daquelas duas que você subiu no início. Ó. Você vai na segunda e você fecha com ponto baixíssimo a carreira. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Você vai fazer 5 correntinhas para subir, 2, 3, 4 e 5. Você vai pular 3 pontinhos de base, 1, 2, 3, e no quarto você vai prender com ponto baixo. Feito esse ponto baixo, você vai fazer mais 4 pontos, um ao lado do outro, ó, nos 4 pontos seguintes de base. 2, 3, 4 e 5. Então, nós trabalhamos aqui 5 correntes, pulamos 3 pontinhos da base. Fizemos 5 pontos baixos nos pontos seguintes. Agora, novamente, 5 correntes. Pulo 1, 2, 3 pontos da base, prendo com ponto baixo no quarto ponto. Esse ponto baixo já conta como o primeiro daqueles 5 que nós vamos fazer de intervalo novamente. Ó. Você vai trabalhar dessa forma ao redor de toda a sua carreira. Ó, vai ficando assim. Quando você terminar o contorno dessa segunda carreira do acabamento, ó, ele vai ficar ao redor do tapete todo dessa forma. Se você chegar aqui no finalzinho e ver que não vai dar para intercalar aqui as correntinhas e os pontos baixos para acabar a sequência certinha, como nós finalizamos aqui, ó, você sempre tem que acabar com a sequência diferente daquela que você começou, porque se você começou com as 5 correntinhas, você tem que finalizar a carreira com os pontos baixos, aqueles 5 pontos baixos, para continuar a sequência, uma vez os pontos baixos, uma vez as 5 correntinhas. Não pode acabar as 2 correntinhas em seguida. Então, se você ver que não vai sobrar pontos no final da carreira para isso, você pula apenas 2 pontinhos de base quando você faz aqui as 5 correntinhas, ó, umas 2 vezes você faz isso, só no final para dar certo o fechamento da carreira. Não tem problema, isso não vai dar diferença no trabalho. Então, essa é uma dica. Depois que você terminar a carreira, você vai fechar aqui com ponto baixíssimo na primeira correntinha que você subiu. Agora, aqui no meio das correntinhas, você vai trabalhar 7 pontos baixos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E nesses 5 pontos baixos da base, você vai trabalhar 4 pontos baixos. Como você vai fazer isso? Você vai trabalhar os pontos baixos nos espaços entre um ponto de base e outro. Não vai ser sobre o ponto, e sim no espaço. Então, entre um pontinho e outro, você trabalha um ponto baixo, 2, 3 e 4. Novamente, agora, sobre as 5 correntes, você faz 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobre os pontos baixos, que são 5, você vai fazer 4 pontos. No meio de um ponto e outro da base. Ó. São só 4 espaços, então serão 4 pontos baixos. Você vai repetir essa sequência ao redor de toda a sua carreira. Feito mais este passo do acabamento no seu tapete, ele vai ficar dessa forma, ó. Todo contornado. Agora, você vai finalizar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que você fez da carreira. Para a próxima carreira,
nós vamos trabalhar da seguinte forma. Como nós temos aqui 7 pontos baixos, nós vamos pular 2 pontos e no terceiro nós vamos fazer um ponto alto, diretamente. Em seguida, nós vamos fazer uma correntinha de espaço, um ponto alto no próximo ponto, uma correntinha de espaço, um ponto alto no próximo ponto. Agora, nós vamos pular 2 pontos da base, nós vamos fazer 2 correntinhas de espaço e nós vamos fazer agora sobre aqueles 4 pontos baixos de base, a gente vai fazer apenas 3 pontos. Então, 1, 2, 3. Ó, pulamos 2 pontos, vamos no próximo espaço, fazemos um ponto baixo, outro ponto baixo no outro espaço, entre os pontos de base e o terceiro. Ó, a gente começou com 5, 4 e agora 3. Agora, você vai fazer 2 correntinhas de espaço, vai pular 2 pontos da base e no terceiro vai fazer um ponto alto, uma corrente. No próximo ponto, um ponto alto, uma corrente. E no ponto seguinte, um ponto alto. E agora 2 correntinhas, porque nós já vamos para aquela parte do ponto baixo novamente. Então, a gente pula 2 pontos da base, no intervalo seguinte, a gente faz um ponto baixo. No próximo intervalo, outro ponto baixo. E no próximo espacinho, o último desses 3 pontos baixos. Então, o acabamento, ele vai ficando assim. Ó, você vai fazer esse trabalhadinho agora ao redor de todo o seu trabalho. Depois que você trabalhar toda a carreira, você vai fechá-la com ponto baixíssimo, depois de fazer os 3 pontos baixos e 2 correntinhas de espaço. Então, você vem aqui no primeiro ponto que você fez, ó, aqui no ponto alto, e você fecha com ponto baixíssimo. Ó. Agora é só você arrematar. Ó. Esconder esse fiozinho do arremate aqui por alguns pontinhos. Ó. E depois cortar o fio. Então, a gente vai passar aqui por alguns pontinhos, acabando lá pro lado avesso. Depois, nós cortamos este fiozinho. Então, o nosso tapete, ele já está finalizado. O material que nós mencionamos no começo é para todo o jogo de banheiro deste tapete. Você tanto pode fazer só o tapetinho, se você não quiser fazer um jogo de banheiro com ele, ou você faz o jogo completo. Finalizado, ele fica assim. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz mais um modelinho exclusivo de tapete de crochê.